Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias, capítulo 5 do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu Marcos. Glória a Deus. Marcos, capítulo 5. Depois nós vamos cantar o hino da harpa, é o hino 56. Eu pedi a Glória para ficar aqui. A Silvia conhece assim também, Silvia? Sempre contemplou. Eu gosto muito desse hino, porque fala da vida que a gente tinha antes de conhecer a Cristo e da nova vida que temos agora em Cristo. Muito bonito. O Chico conhece, né, o Chico? Quem mais conhece esse hino? A Silvia, a irmã Benedita, a irmã Carlinda, a esposa do Noé, Aida. Quantos encontraram Marcos capítulo 5? Digo amém. Amém. Estarei lendo, por favor, acompanhe aí na sua Bíblia. E assim atravessaram o mar e foram para a região dos Gesarenos. Logo que Jesus desceu do barco, veio dos sepulcros, caminhando ao seu encontro, um homem possuído por um espírito imundo. Esse homem vivia em meio aos sepulcros, e não havia quem conseguisse dominá-lo, nem mesmo concorrentes. Muitas vezes já haviam acorrentado seus pés e mãos, mas ele arrebentava os grilhões e estraçalhava algemas e correntes. Ninguém tinha força para detê-lo. Digam misericórdia. E noite e dia sem repouso perambulava por entre os sepulcros e pelas colinas, gritando e cortando-se com lascas de rocha. Ao avistar Jesus, ainda de longe, correu e atirou-se aos seus pés e clamou aos berros. Minha versão diz aqui: clamou aos berros: que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Suplico-te, por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus já lhe havia ordenado: sai deste homem, espírito imundo. Todavia Jesus lhe interrogou: qual é o teu nome? Respondeu ele: meu nome é Legião, porque somos muitos. E implorava insistentemente para que Jesus não os mandasse para fora daquela região. Enquanto isso, perto dali, numa colina vizinha, uma grande manada de porcos estava pastando. Foi então que os demônios rogaram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus lhes deu permissão, e os espíritos imundos deixaram o homem e entraram nos porcos. E a manada, com cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogaram. As pessoas que apacentavam os porcos fugiram e relataram esses fatos na cidade e nos campos, e todo o povo correu para ver o que havia se passado. Quando chegaram próximo de Jesus, observaram ali um homem que fora tomado por uma legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. Glória a Deus. E ficaram assustados. Os que presenciaram os fatos narraram ao povo o que havia ocorrido com o endemoniado e contaram também sobre os porcos. Então o povo começou a implorar a Jesus que se afastasse daquela região que lhes pertencia. Digam misericórdia. E quando Jesus estava entrando no barco, o homem que fora possuído pelos espíritos imundos rogava-lhe que o deixasse seguir com ele. Jesus não consentiu, entretanto orientou: vai para a tua casa, para a tua família, e anuncia a eles tudo quanto Deus tem realizado a teu favor, e como teve misericórdia de ti. Pode dar glória a Deus. Então partiu aquele homem e começou a pregar. Digam todos essa frase. Então partiu aquele homem e começou a pregar por toda a Decápolis as coisas que Jesus havia feito por ele, e todos ficaram maravilhados. Glória a Jesus. Pai, continue falando em nossos corações nessa noite, Deus. Ministre em nossos corações através da minha vida, Pai, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor com este hino 56, vai ser colocado ali na tela.
Nós vemos aqui nesse texto, um texto de 20 versículos, o Marcos aí, o evangelista, que conta mais detalhes. Os outros dois evangelistas, Lucas e Mateus, também narram esse fato, esse episódio, essa libertação deste homem, mas Marcos traz mais detalhes. Então o título dessa mensagem é a libertação do Gadareno. A libertação do Gadareno. Entendendo o seguinte, meus amados, olhem para mim por favor. Entendendo o seguinte, que todos nós éramos gadarenos antes de conhecer a Cristo.
E o mundo jaz no maligno. O mundo está cheio de gadarenos. Existem hoje muitas pessoas que estão cativas pelo diabo, pelo pecado, pelas carnalidades. E este texto fala de um homem preso pelos demônios, por uma legião de demônios, mas que recebeu libertação por meio de Jesus Cristo. Amém? Da circunstância, antes de Jesus chegar até ali, foi uma tempestade, que Jesus estava no barco com os seus apóstolos. Eles enfrentaram uma tempestade muito forte, ao ponto dos discípulos acharem que iriam morrer, mesmo com Jesus lá no barco. Mas Jesus dormia. Jesus estava tranquilo, dormindo. Por quê? Porque Ele é o Rei do universo. Glória a Deus. Ele é o Senhor Todo-Poderoso, que acalmou o mar, acalma o mar. Ele é o nosso Deus. Amém? Glória a Jesus. Então, quando eles chegaram ali, o texto diz, fica sua Bíblia aberta, por favor, aí em Marcos 5. O texto fala ali, quando eles chegaram, logo apareceu aquele homem endemoniado. E o contexto de vida daquele homem era um contexto, como eu disse, não é diferente de hoje, de muitos que estão no mundo. Não era diferente. Em primeiro lugar, ele não tem identidade. A gente poderia falar aqui a libertação do Simão Barjonas, tipo assim, o nome lá hebreu, né, dos hebreus. Não, Gadareno, porque a região ali chamava Gadara. Quando Jesus chegou de barco com os apóstolos, eles ainda andaram alguns quilômetros a pé até chegarem no local. E era um homem ali sem identidade. E outra coisa interessante, sem nenhum prestígio social. E eu fiquei pensando, gente, Jesus saiu de longe, atravessou o mar, enfrentou a tempestade, depois andou alguns quilômetros a pé com os apóstolos para libertar um homem, depois vieram embora por causa de um homem que nem israelita ele era. Por que Jesus fez isso? Eu vou falar no final. Mas veja bem, aquele homem estava sob o domínio absoluto, possesso de forças malignas. Diz o versículo 2: possesso de espírito imundo, não fazia a sua vontade. Ele não tinha vontade própria, fazia o que os demônios mandavam. Ele estava controlado pelos demônios. Estava tipo como no cavalo. A pessoa pega o cavalo para dar uma volta, para ir apartar o gado ou qualquer coisa assim, põe um cabresto ali no cavalo, acela e montava. E aliás, hoje nos centros de macumba, quando se manifestam os espíritos lá, eles falam que a pessoa que recebe é chamado cavalo do diabo. Mas amados, como eu disse, não é diferente. Esse homem não é diferente do que nós éramos antes. Eu quero até que você abra a Bíblia em Efésios capítulo 2, porque se a gente ler, você vai perceber mais claramente como que era a nossa situação antes de Cristo chegar em nossas vidas. Olha o que diz Efésios capítulo 2: Ele vos deu vida, vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andaste no passado, conforme o curso deste sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, e éramos por natureza destinados à ira. A versão de vocês aí talvez diz: éramos por natureza filhos da ira.
da ira. No entanto, Deus, sendo rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados, portanto, pela graça sois salvos. Amém? Então esse homem estava nessa situação, dominado por forças malignas. O versículo 2 aí diz: caminhando ao seu encontro, um homem possuído por um espírito imundo. Ele não tinha equilíbrio nenhum, nem mental, nem emocional, muito menos espiritual, e nem fisicamente, porque o diabo levava para onde ele queria. Ele era uma pessoa possessa. Quantos já viram pessoas aqui possessas de demônio? Levante a mão. É terrível isso. É terrível. Um dia eu fui chamado para expulsar o demônio de uma menina de 14 anos de idade. Nós sortearam 4 homens para segurá-la. E tinha uma multidão, não sei quantas pessoas, lá na casa, na rua. Aí eu cheguei lá para expulsar o demônio daquela menina. E aí a hora que eu vi, falei assim: vamos levar para o quarto. Aí os 4 levaram o demônio dentro dela, querendo arrebentar com tudo, querendo sair. E aí, gente, olha o que Deus fez. Eu falei assim: pode colocar ela na cama e pode soltar. Colocaram ela na cama e soltaram. Ela ficou quietinha. Eu falei no ouvido dela, mandei os demônios ir embora, e ela foi liberta. Glória a Deus. Amados, esses demônios, e é o que faz hoje no mundo, esses demônios empurravam, levavam este homem aqui para as coisas imundas, para as coisas sujas. Demônio gosta de sujeira. Demônio gosta de lugares imundos, de lugares nojentos. Para vocês terem uma ideia, a gente tem a Aline aqui na igreja, a esposa do Adriano. Aqui na igreja nós temos 7 Alines. Nós temos 2 Tiagos casados com 2 Alines. O pastor Tiago Bandeira com a Aline e o Tiago Bisinotto com a Aline. Nós temos outra Aline lá que é a esposa do Márcio está ali. Então a Aline, esposa do Adriano, já testemunhou aqui na igreja para nós. Ela era levada para os sepulcros, para desenterrar defunto. A Aline, a mãe dela, fazia isso com ela. Então isso acontece hoje. Os demônios levam as pessoas para cemitérios. Esse homem vivia nos cemitérios. Ali era uma região que de noite era terrível. Ali onde aquele gadareno estava, tinha cavernas, precipício, como a gente fala aqui, o texto diz aqui, que os porcos se jogaram, os demônios levaram os porcos para o precipício. Então de noite era muito feio. É claro que de dia devia ser uma região bonita, né? Canyon, né? Ali bonito até de dia com o mar, etc. Mas de noite ali, e um homem com aquele ali endemoniado, ninguém chegava perto. Então era terrível. Esse homem, versículo 3 diz que ele vivia nos sepulcros, num contexto de morte, não tinha mais gosto pela vida, certamente. E quantas pessoas estão assim, né? Gente, hoje eu ouvi uma notícia que eu não sabia, mas de um morador de Goiânia, e dizendo que Goiânia é a segunda capital brasileira em números de evangélicos. Pode dar glória a Deus. Glória a Deus. Mas é a capital de suicídios também entre os jovens do Brasil. Eu não sabia disso, porque a imprensa não divulga essas coisas, o governo divulga, né? Mas tem muita gente suicidando no Japão, na Coreia, muitos adolescentes suicidando, pessoas que não têm mais amor à vida, pessoas que não encontram a alegria de viver,
força física, por força humana, nem com correntes. Gente, era terrível a situação deste homem. Ele não dormia. Aqui diz que ele ficava perambulando. Versículo 5: noite e dia sem repouso, perambulava por entre os sepulcros e pelas colinas, gritando e cortando-se com lascas de rocha, cortando o seu próprio corpo. Vocês sabiam que há entre os adolescentes, meninas principalmente, se cortando? Hoje, aqui em Anápolis tem muitas se cortando, tendo esse prazer em se cortar. Isso é demoníaco, isso é do inferno. E essas pessoas precisam conhecer o amor de Deus. Pessoas que não têm amor próprio, destruindo o seu próprio corpo. Às vezes as pessoas chegam em mim e falam: pastor, pode fazer tatuagem? Eu falo, gente, a Bíblia fala: tudo eu posso, mas nem tudo convém. Na lei de Moisés era proibido. Agora, eu vi uma reportagem sobre tatuagem na revista Veja, dizendo que a maioria, mais de 80% dos que fazem tatuagem, alguns anos depois se arrependem, marcando o seu corpo. Então eu aconselho a não fazer. E sempre a pessoa que, estou abrindo um parênteses, tá? Nesse aqui que eu estou falando, aproveitando para você orientar, talvez alguém te procurar. Geralmente, em quase 100% dos casos, a pessoa que faz a tatuagem, ele precisa de mostrar a tatuagem. Ele tem que mostrar, porque ele fez, não é? Às vezes a gente vê alguma moça com a tatuagem aqui perto do umbigo, e aí tem que usar uma blusa mais curta para mostrar que é a tatuagem. Quem faz tatuagem no ombro, rapaz, homem que tem tatuagem no ombro, ele tem que andar só com camisa cavada para mostrar a tatuagem. Faz nas costas, a gente vê pessoas, principalmente moças, né? Faz tatuagem nas costas e anda com a blusa que deixa mostrar. Ou seja, querem mostrar, querem aparecer, e isso já é maligno. Isso já é maligno. A pessoa quer mostrar, quer aparecer. Então, tatuagem não é de Deus, gente. Ah, eu vou fazer uma tatuagem da cruz de Cristo. Não faz não. Ah, eu vou fazer uma tatuagem escrito Jesus. Não faz não. Deixa disso. Eu não aconselho. Esse homem aqui, ele marcava o seu corpo, cortava o seu corpo com pedras pontiagudas. Era o que hoje na psiquiatria chama de esquizofrenia. Ele, ao mesmo tempo que foi e adorou Jesus, ele pediu para Jesus não atormentá-lo. Ou seja, o esquizofrênico, ele não é coerente com aquilo que ele fala. Então, geralmente a pessoa fica possessa, ele tem essas atitudes mentais, ele não sabe o que está fazendo, não sabe o que está falando. É triste uma situação dessa, irmãos. É triste uma situação dessa. Uma pessoa na situação deste homem, ele andava nu, ou seja, não tinha pudor mais, não tinha vergonha mais, não tinha amor próprio mais, não tinha a sua autoestima, já não existia, não tinha dignidade. Ou seja, em tudo isso aí esse homem era zerado. Gente, e geralmente, escute o que eu vou falar para vocês. Geralmente, pessoas vão para essa situação, ou para essas situações, por falta de amor das pessoas que convivem com elas. Falta de amor. Pessoas rejeitadas, pessoas zombadas, o bullying, né? Não sei como que falaria aí no
conjugaria o verbo aí? Bulinadas? Não sei. Como é que é, Paulinho? Bulinadas mesmo, né? Pessoas bulinadas, que lá no colégio, às vezes na adolescência, fica só buscando, não é? Então, as pessoas caem numa situação dessa, de ficarem endemoniadas, por falta de amor de um pai, de atenção de um pai, de uma mãe, de atenção dos familiares, pessoas zombadas e ridicularizadas mesmo dentro da família, são propensas a sair para situações como essa e ficarem possessas. Então, amados, ele aqui vivia na solidão. A família, não se fala da família dele aqui. Quando ele é liberto, Jesus fala, vai para os seus familiares. A própria família já o havia abandonado. Ele estava num contexto de depressão no limite, para chegar a uma situação dessa. Gente, dizem que no inferno, a pessoa que for para o inferno, ele vai enfrentar uma solidão eterna. Solidão não presta não, gente. Não presta tanto que Deus falou, não é bom que o homem esteja só. Solidão não presta. Solidão só serve nos momentos que a gente vai para orar sozinho, né? Aí você quer aquela solidão para orar. Mas a solidão no sentido de sair para esse contexto, por causa de problemas, por causa de rejeições, por causa de problemas emocionais, aí é triste. Por isso que nós temos que estar observando as pessoas ao nosso redor, os seus familiares, seus vizinhos, seus colegas no trabalho. Se não tem uma pessoa ou outra que quer só ficar sozinho, só buscando, aproxime-se dessa pessoa e demonstre amor por ela. Este homem aqui foi liberto porque Jesus o amou. Uma vez o pastor Caio Fábio, quando ele era ainda líder da Vinde, ele contou um testemunho lá, que ele estava em Manaus, ele é amazonense, e ele já tinha passado pelo seminário, não sei se ele estava pastoreando a igreja em Manaus, mas o chamaram para expulsar o demônio de uma mulher, que ninguém chegava perto, família, ninguém. Aí ele foi lá. Aí quando ele pediu que queria entrar na casa, a mulher estava presa na casa, eles abriram a porta, a mulher estava sentada lá numa cadeira, toda os cabelos desgrenhados, uma situação horrível, toda machucada. E aí ele começou a olhar para ela, e começou a olhar para ela com o amor de Deus. E o demônio dentro da vida daquela mulher, dentro do corpo daquela mulher, começou a olhar para ele. Para de me olhar com esse olhar de amor. Pare de me olhar com esse olhar de amor. E foi gritando, até ela caiu no chão. Ficou liberta. Por causa do amor de Deus. Então, amados, vamos ver aqui, quando Jesus intervém, no versículo de número 6, diz que ao avistar Jesus ainda de longe, correu e atirou-se aos seus pés. E Jesus o interrogou: qual é o teu nome? Meu nome é Legião. E aí ele implorava que para que Jesus não mandasse para fora daquela região. Olha aqui, que aqui fala no contexto que Paulo diz também: os demônios, gente, eles são organizados. O próprio Cristo disse, Jesus falou assim: nenhum reino é dividido. Quando falaram que ele estava endemoniado, os escribas e fariseus chegaram a falar que Jesus estava endemoniado, que expulsava o demônio por Beelzebul. Falaram isso acerca de Cristo. E aí Jesus falou assim: olha, nenhum reino prevalece se estiver dividido. Ou seja, o reino das trevas, ele é organizado, ele tem as regiões, tem as potestades. Essa coisa de corrupção no Brasil
Isso é potestade de demônios, que tem o trono ali em Brasília, onde tem aquele vale do amanhecer. Perceba, irmãos, sei que vocês já perceberam isso. Todos os lugares onde foram, todos os lugares no Brasil, onde esteve a capital do Brasil, sempre eram os lugares onde tinha mais centros de macumba. Começou na Bahia, em Salvador, depois foi para o Rio de Janeiro, depois para Brasília. Então o diabo coloca a sede dele ali, o diabo coloca o trono dele naqueles lugares. Então, amados, aqui nós vemos Jesus chegando naquele lugar. Eu já disse que Jesus ele teve um trajeto até perigoso para chegar ali, mas Jesus se importa, gente, com uma pessoa. Jesus se importa com uma pessoa, mesmo com um endemoniado, mesmo com um rejeitado pela sociedade, ele se importa. E nós, como igreja de Jesus, devemos nos importar com as pessoas também. Nós devemos seguir o exemplo de Cristo, demonstrar o amor pelas pessoas, o amor de Deus que está em nossa vida. A Bíblia diz em Romanos 5, versículo 8, 5 ou 8, diz lá o seguinte: que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então nós temos o amor de Deus derramado em nós para quê? Para nós ficar com esse amor guardadinho para nós? Esse amor de Deus é só para mim. Isso é egoísmo. Esse amor de Deus é para abençoar pessoas, para amar pessoas, principalmente os rejeitados, principalmente os que estão no pecado, os que são presos pelo diabo. Deus quer que nós amemos essas pessoas, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui os demônios sentiram-se perturbados, atormentados ali, por causa da presença de Jesus. Gente, deixa eu falar com vocês. Aquela menina que eu falei que fui lá expulsar o demônio dela, depois ela ficou endemoniada de novo. Eles me chamaram de novo, eu fui lá de novo, e foi do mesmo jeito. E aí eu comecei a discipular com ela, para ficar firme. E depois, graças a Deus, eu não tive mais notícia de que ela ficou endemoniada. Então, deixa eu falar para vocês. Nós, como igreja de Jesus, temos uma missão, gente. Nós temos uma missão. Este amor não é para ficar com a gente, é para nós repartirmos este amor. Deus quer que nós repartamos esse amor com as pessoas. E como está precisando disso, gente? Como precisamos de demonstrar esse amor para com as pessoas? Nós precisamos, como igreja de Jesus. E Jesus revela o seu poder ali, quando Ele liberta aquele rapaz, permite que aqueles demônios entrem nos porcos, e mostra para aquele homem, mostra para o homem e para a sociedade, quão terríveis são os demônios. Porque veja bem, quase 2.000 porcos estavam ali. O homem disse: meu nome é Legião. Naquela época se falava muito em legiões, porque os exércitos romanos eram formados por legiões de soldados. Cada legião tinha 6.000 soldados. Então aquele homem estava com 6.000 demônios. Gente do céu, um demônio já faz estrago. Aquele homem tinha 6.000. Misericórdia. Jesus permitiu que aqueles demônios
saíssem e entrassem nos porcos, e os porcos foram lançados pelos demônios no precipício abaixo e se afogaram no rio, ou melhor, no mar. Então Jesus ali demonstrou o seu poder e mostrou quão terrível é a situação do homem e da mulher sem Jesus, sem o amor de Deus. Queridos, a situação do mundo é terrível. O mundo sem Jesus está caminhando para o inferno. Pessoas estão caminhando para o precipício. E nós, como igreja, temos que estar despertados para isso, para tirar o máximo de pessoas que estão no caminho largo e trazê-las para o caminho estreito, para conhecerem Cristo, para abraçarem Jesus, conhecerem o amor de Deus e serem novas criaturas como nós somos. Amém? Jesus libertou aquele homem, mostrando que nós temos esse poder hoje, irmãos. Eu e você temos o poder dentro de nós para libertar os cativos. Eu e você, nós temos esse poder. Aquele homem, depois nós vemos aí no versículo 15, quando as pessoas chegaram próximas de Jesus, ouviram a notícia: os porcos caíram no precipício e tal, aquele rapaz endemoniado. Aí quando chegaram próximo de Jesus, observaram ali o homem que fora tomado por uma legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. Glória a Jesus, glória a Deus. Por isso que eu cantei esse hino com vocês. Dantes eram trevas, hoje é plena luz. Glória a Deus. Dantes era escravidão, hoje é plena liberdade. Glória a Jesus. Aquele homem antes endemoniado, antes esquizofrênico, antes louco, agora em perfeito juízo, sua mente curada, seu corpo vestido, conversando ali com Jesus como qualquer pessoa normal, mas certamente dando glória a Deus, né, irmãos? Antes nós estávamos perambulando por esse mundo, queridos, sem direção. A Bíblia diz em Efésios: nós estávamos sem Deus no mundo, mas hoje nós temos direção, nós temos um norte, nós temos Jesus que está na nossa frente, como nosso pastor, cuidando de nós. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Então Jesus faz isso que fez com o menino que estava na casa de operação, o Nilson, viu, Nilson? Continue firme, tá? Amém? Continue firme. Jesus faz isso, faz a reintegração da pessoa à sociedade, reintegra moralmente, reintegra socialmente. Era possesso, agora estava aos pés de Jesus. Era uma pessoa perigosa. Irmãos, eu conheço uma pessoa que ele é membro aqui da igreja, mas atualmente ele não está aqui por causa de... ele está em outra cidade, mas ele fala em voltar. Gente, ele antes de ser crente era uma pessoa perigosíssima, pastor Tiago. Perigosíssima. Hoje, se você conversar com ele, você não fala. Uma pessoa calma, tranquila. Você vê, ele conversa, você sente paz quando ele está conversando. É isso que Jesus faz. Transforma o mais vil pecador em um homem e uma mulher santo, santa na sua presença. Esse rapaz, o que você quer aqui? O demônio usando ele, o que você quer aqui? Vem me atormentar, etc. Agora ali aos pés de Jesus, ouvindo. Jesus estava ensinando ali, estava falando com ele, estava conversando com ele. Amados, por que Jesus foi? A resposta à pergunta que eu fiz no princípio.
Por que Jesus saiu de tão longe? Viajou de barco, enfrentou uma tempestade com seus discípulos por causa de um homem. Gente, eu ouvi a história de um missionário que foi pregar no Pará. E ele, ali pela região, na época, muitos anos atrás, mais de 30 anos atrás, na região de Marabá. E ele pegou carona, um bimodor, para chegar lá perto dessa cidadezinha onde ele ia, onde tinha um endemoniado lá que ninguém chegava, jogava pedra em todo mundo, ninguém chegava perto. E aí, na viagem de avião, gente, o avião quase caiu, o bimodor, quase caiu, misericórdia. E chegaram lá, e aí de lá ainda pegou um carro e foi até a cidadezinha. Quando ele chegou lá, o endemoniado estava numa praça, ele contando, estava cheio de gente lá assim, mais de longe, né? Porque ele podia chegar perto, e ele gritando, jogando pedra. E aí o irmão chegou lá, o missionário. Quando o missionário foi abrindo assim, entre a multidão, para chegar até lá onde, a uns 50 metros da frente, estava o rapaz. E na hora que viu o missionário, falou assim: o que é que você veio fazer aqui? Eu tentei te derrubar daquele avião lá, derrubar aquele avião, você veio aqui me atormentar? E ele já chegou, foi expulsando. Sai dele em nome de Jesus. Expulsou o demônio. O rapaz ficou liberto e foi para a igreja servir a Jesus. Isso aconteceu com esse gadareno. Amados, Jesus foi lá por causa daquele homem, porque queria e fez, queria fazer dele um missionário, queria enviá-lo. Era o desejo de Jesus, e o desejo foi concretizado. Aquele rapaz queria seguir Jesus, diz o texto aqui. E quando Jesus estava entrando no barco, o homem que fora possuído pelos espíritos imundos rogava-lhe que eu deixasse ir. Senhor, por favor, me deixa ir contigo. Senhor, eu quero ir, eu quero te seguir agora. Senhor, rogava. Aí Jesus disse, Jesus não consentiu e orientou: vai para a tua casa, para a tua família, e anuncia a eles tudo quanto Deus tem realizado a teu favor, e como teve misericórdia de ti. Então partiu aquele homem e começou a pregar por toda a Decápolis. Decápolis, 10 cidades. Polis, cidade, Deca, 10, vindo do grego. Então foi pregar em 10 cidades. Ele saiu como missionário, foi pregar a palavra de Deus. Amados, o Senhor nos salvou para sermos missionários. Você ser uma missionária, como professora, como professor, como profissional liberal, como empregado da sua empresa, como patrão, Deus quer de nós isso, que sejamos missionários de Jesus. Preguemos a palavra de Deus, demonstremos o amor de Deus para com as pessoas. Ele nos envia. Nós estamos indo lá para aquela região, né, para aquele país, para a Índia, onde já foi passado aqui aquelas pessoas rejeitadas, pessoas sem voz, sem vez, não tem lugar na sociedade para elas. Mas nós estamos indo lá por causa do amor de Deus, por causa do amor de Deus. E aquilo que você tem investido, Deus haverá de recompensá-lo, porque nós vamos lá resgatar pessoas, salvar vidas, para servirem a Deus lá. Isso é reino de Deus, irmãos. Amados, eu estava falando na minha sala de escola dominical. Eu tenho um panfletozinho, ele é um livrinho pequenininho assim, e a capa dele é 4 leis espirituais. E uma pergunta: você já ouviu falar das 4 leis espirituais? Quando eu trabalhava no Banco Brasil, na época das minhas férias, a
Aí viajava com a família, mas não viajava o mês inteiro, né? Uma semana, 10 dias. Quando voltava, eu estava tipo à toa mesmo, de férias. Eu fui, não sei quantas vezes eu fiz isso. Eu ia lá para a Praça Bom Jesus, ou para a Praça Americana do Brasil. Naquela época era a Praça dos Ônibus, não tinha o terminal. E eu ia lá com esses folhetos. Eu ficava com um e observava onde tinha um banco com uma pessoa só sentada, quando eu ia sozinho. Quando ia eu chamava o pastor Adair, e tinha nós dois, sentava com 2 pessoas ali, e dava um folheto para a pessoa, e ficava com o meu aqui. Você já ouviu falar das 4 leis espirituais? Não. Pois é, eu vou te passar aqui esse panfleto, e eu vou ler junto com você. Primeira lei: todo homem é pecador. Segunda lei: todo homem precisa do amor de Deus. Terceira lei: Jesus Cristo morreu pelos seus pecados. Quarta lei: você pode receber agora Jesus como seu Salvador. Gente, eu levei muitas pessoas a Cristo. E aí pegava o endereço da pessoa lá do bairro Recanto do Sol. E aí eu procurava o pastor lá do Recanto do Sol e entregava ele: ó, vai cuidar dessa ovelha aqui. Isso é reino de Deus. Amém? Nós trabalhamos para um rei. Esse rei se chama Jesus. E ele quer que nós, como seus súditos, como seus servos, sejamos missionários dele aqui na terra. Todos nós somos enviados, irmãos. Todos nós somos enviados. Eu sou enviado, você também é enviado. Você é enviada. Diga para quem está ao seu lado: você é um missionário ou uma missionária de Jesus? Põe-se todos de pé em nome de Jesus. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Aqueles homens ali daquela terra preferiram os porcos, tinha mais amor aos porcos do que a Jesus, que libertou aquele gadareno. Tanto é que expulsaram. Lá no outro evangelho fala que os gadarenos expulsaram Jesus de lá. Já pensou numa coisa dessa? Gente, vamos amar a Deus acima de todas as coisas. Amém? Vamos amar ao nosso próximo com o amor de Deus, para ganhar vidas e vidas para Cristo.